Você já teve a experiência de ter um término de uma relação afetuosa, seja de qual caráter, até afetos que possam ser concebidos em outras estruturas que não só a conjugal, por exemplo, familiar, no trabalho? Sabe esses afetos que você precisou tomar a decisão de se distanciar, de terminar a relação para tentar melhorar a sua vida, para tentar ter mais tranquilidade, mas não sabia mais ou menos o porquê que isso provocaria em você. Talvez a angústia, a solidão, e isso acabou te surpreendendo? Pois é, nesse vídeo eu quero te apresentar 2 hipóteses que podem contribuir para uma melhor reflexão a respeito dessa questão. Afinal de contas, aquele relacionamento não era problemático. Não tinha tantas situações abusivas, tóxicas, que pudessem ser expressivas ao ponto de influenciar uma angústia que você está sofrendo agora. Então, por que que isso pode estar acontecendo? A primeira hipótese eu já apresentei, inclusive, no meu canal do TikTok. Se você tiver interesse, inclusive, em me seguir lá no TikTok, recomendo, inclusive, aqui na descrição do vídeo tá o link para você poder me achar lá no TikTok. E lá eu acabei trazendo a hipótese de que isso pode ser, na verdade, a percepção de uma representação simbólica que você não tinha percebido, de alguma dimensão das tuas lembranças, dos teus afetos anteriores, das tuas experiências anteriores que pudessem gerar essa representação simbólica a partir desse relacionamento, que você se distanciou. Como assim, Rafa? Você pode melhorar o argumento, pode tornar ele mais simples, mais objetivo? Evidente que sim. Significa que, por conta da tua experiência anterior de vida, você acabou associando esse afeto especificamente, né, esse relacionamento que você estava vivendo e que você se distanciou, como se fosse, a revisitação de um afeto anterior. É como se você tentasse criar ali uma dinâmica, porque você reconheceu alguma coisa, evidente que de forma inconsciente, e estava tentando ali fazer um ajuste ou tentar caminhos diferentes, porque os afetos anteriores simbolizavam algum tipo de experiência frustrante. Por exemplo, teu primeiro amor, aquela pessoa que foi muito forte representativamente para você, provavelmente ali na adolescência, e que você estava percebendo essa mesma sensação, só que nesse afeto mais recente, nessa relação mais recente, que por algum motivo, que às vezes não é consciente, evidente, você acaba lembrando daquelas impressões inocentes, daquela fantasia ingênua de investir num afeto e que esse afeto trouxesse as expectativas que você tenha, de uma relação ideal. Mas nem a pessoa era aquela pessoa anterior, nem você é aquela adolescente do passado. E aí surgem os conflitos, as frustrações, e você não tem talvez um espaço suficiente para expressar a frustração que está em você. Afinal de contas, nem você acredita que seria justo apontar o dedo para outra pessoa e falar: "Olha, você não é aquela pessoa do meu passado e eu te culpo por isso". Então, essa primeira hipótese pode sustentar a perspectiva de que esse afeto dimensionado numa representação simbólica, né, pode fazer com que você depois, mesmo consciente nesse tipo de distanciamento, você provavelmente pode também ter, defendido a perspectiva do distanciamento, investido no distanciamento e depois percebe que você talvez nem direito tenha para procurar a pessoa de novo, porque se surpreendeu com aquela falta, com aquele luto, mas um luto que você acabou escolhendo. Aí gera uma confusão na tua cabeça terrível. E antes de te dar o segundo argumento capaz de gerar uma nova hipótese, eu posso pedir para você curtir esse vídeo, eu posso pedir para você compartilhar esse vídeo, eu posso pedir para você, inclusive, comentar o que eu estou falando aqui. Para você também participar dessa conversa, para você também participar desse momento. Eu leio todos os comentários, viu? Isso é um fato, isso é necessário que eu dei esse disclaimer para você. Aliás, outro disclaimer que eu gosto de falar é sobre isso aqui não ser terapia. Eu não estou aqui falando para você resolver tua vida com os vídeos que eu produzo ou que qualquer outra pessoa produza. O meu propósito aqui é fazer com que você busque a sua própria terapia. Então vai atrás da tua terapia, assim você consegue também ter melhor condição para compreender essas questões num ambiente seguro, porque no setting terapêutico você terá essa segurança. Você terá acolhimento por conta do profissional que estiver te ouvindo.
Você terá uma série de sugestões, de insights que possam privilegiar a tua própria capacidade de refletir a respeito das suas próprias questões, do jeito que você é. Por isso que eu sempre defendo terapia como fonte principal para você tentar resolver questões vinculadas à saúde mental, a relacionamentos. Não existe coach, mentoria, não existe curso, não existe vídeo, não existe método, não existe ferramenta, não existe magia, não existe misticismo, não existe nada. O que existe é só terapia. Portanto, não acredite em falsas promessas, em soluções instantâneas, porque elas não existem e só contribuem para você se distanciar ainda mais de alguma coisa que possa resolver ou enfrentar de forma positiva as tuas angústias e os teus sofrimentos. A segunda hipótese que eu quero apresentar aí agora de forma exclusiva aqui no YouTube é a perspectiva de que você está tentando criar uma revisitação, uma tentativa de resolver a questão anterior, que ela tem uma certa dimensão simbólica, só que nesse relacionamento. É como se você tentasse resgatar, revisitar a história para tentar mudar e dissipar aquela frustração anterior que você teve. É como se você gerasse uma nova tentativa, uma nova chance para construir aquilo como resolução que por tanto tempo ficou preso na tua memória ou no teu inconsciente, porque você também não teve espaço naquele momento anterior para tentar fazer esse tipo de investimento. E é comum isso, viu? Quando a gente cresce, a gente tem a falsa impressão de que se a gente pudesse fazer as coisas hoje da mesma forma, só que naquela época, nós teríamos resultados diferentes. Isso é uma fantasia. Até porque você não é mais aquela adolescente do passado e nem aquela pessoa representava algum tipo de realidade. Era o que você estava projetando naquele momento como fantasia também. Então você está fantasiando agora porque você imagina que pode revisitar essa experiência e você estava fantasiando também naquele momento porque você imaginava aquele tipo de desfecho. O ponto é que você fica presa nesse tipo de tentativa. E aí o que acontece? Aí que vem a segunda hipótese também. A perspectiva de que você não consegue completar nada. Sabe aquela impressão de que você começa um monte de coisas e não consegue terminar? Isso, inclusive, é também reforços de premissas que a própria sociedade tem como expectativa em você. Sim, é muito comum todo mundo ter essa impressão de que não consegue completar as coisas. Poucos são as pessoas que têm, esclarecimento, até porque talvez elas imprimam somente essa visão de completude naquilo que elas completam, né, porque o que elas não completam, elas podem estruturar como, perspectivas que não faziam sentido ou que não foram possíveis. Elas nunca levam em questão que elas possam ter fracassado, mas você pode estar estruturando esse tipo de questão. E aí vem aquela falsa impressão de que você não consegue, construir nada, você abre um monte de possibilidades, mas você não consegue fechar. E aí, esse é um relacionamento que de novo te leva para essa angústia de não resolver, de não fechar, de não terminar as questões, né. Por quê? Porque inicialmente você imaginou que esse relacionamento era incrivelmente promissor, incrivelmente próspero. E aí, por conta da realidade do desfecho e até da tua própria escolha, vamos dizer assim, você imagina que mais um exemplo de incompletude surgiu na tua vida. Não, não é. Você sabe, eu sei, mas a gente insiste em ficar reproduzindo condicionamentos. Tá, e como é que a gente resolve isso, Rafa? Terapia, lembra? É o que eu sempre falo. É o que eu falei agora há pouco, inclusive. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço que você também compartilhe com as pessoas que possam se interessar. Se inscreva aqui no canal também. Eu vou trazer vários outros vídeos exclusivos aqui para o YouTube que possam contribuir para as diversas dificuldades que a gente possa experimentar ao longo do tempo, não é mesmo? E demais, agradeço por você estar aqui até agora comigo.